Polarização no Brasil. Esse ano acontecem eleições no Brasil. Serão escolhidos nossos representantes. Mas o país está dividido entre direita e esquerda. Uma divisão nunca vista antes. Um lado preocupado com economia e liberdade, que força o país a apertar os cintos e economizar. O outro lado, conhecido por assistencialismo, projetos sociais, gastança desenfreada, aumento de impostos e populismo. Nas redes, novo campo de batalha. As discussões estão a todo vapor. Cada um defende seu lado com unhas e dentes, usando a social media como arma de disseminação de informação. Quem controla a narrativa, controla o que é verdade. Compartilhamentos em massa, como uma enxurrada, são disparados como metralhadoras, o que para um lado soa como um absurdo, como algo inaceitável. Para o outro pode ser coisa normal e natural. E as mentiras travestidas de verdades se espalham na velocidade das redes, em uma velocidade meteórica. Ambos os lados postando, replicando, compartilhando, curtindo e comentando. Muitos comentários agressivos e hostis. As ruas tomadas por militantes de ambos os lados, agitando bandeiras, cometendo atos de vandalismos, rezando, xingando, se expressando da forma que conseguem. Mas como isso começou? Para termos resposta é necessário voltar no tempo. Os termos direita e esquerda se originaram na Revolução Francesa. Um lado partindo em defesa dos trabalhadores, com fortes críticas ao capitalismo e o consumismo. Ideias voltadas para o sindicalismo e forte apego social, chamado de esquerda. Outro com ímpeto na defesa de propriedade privada, direitos individuais, liberalismo e capitalismo. Além da defesa do livre mercado e forte apego pelas tradições e conservadorismo. Esse lado chamado de direita. Durante a Guerra Fria, essa polarização tomou proporções globais. Anos de guerra de propaganda e marcou o início da polarização. Após o fim da Segunda Guerra, direita, representada pelo capitalismo brutal americano, tomou parte do mundo usando marcas para gerar consumo e dominar regiões. Já a esquerda, representada pela União Soviética, exportou não seus produtos, mas suas ideias pelo mundo. E hoje vivemos a polarização global das redes sociais. Algoritmos e hashtags ajudam a disseminar em instantes ideias, notícias e mentiras. Ou melhor, fake news. No Brasil foram várias as etapas. Não pense que surgiu de um dia para o outro. Passamos por ideias divergentes no Brasil. Colônia, onde enquanto um lado defendia a autonomia das capitanias e outro lado apoiava um governo central monarca. Depois passamos pelo Brasil de Getúlio Vargas. Talvez esse foi o início da polarização que vimos hoje. Começou-se os sindicatos e a população ser ouvida, ou usada como massa de manobra. Também passamos pelos governos militares, onde a esquerda foi reprimida. Embora muitas pessoas que viveram a época digam que não foi tenebroso como se conta, nas grandes cidades houveram conflitos, enquanto os militares proibiam, censuravam, prendiam e até matavam comunistas. Os grupos rebeldes armados assaltavam bancos, sequestravam, matavam pessoas e explodiam quartéis. Até que veio o voto direto e reescreveu a nossa história. Pena que não foram capítulos felizes. A polarização atual surgiu por volta do ano de 2013. Crise econômica, corrupção estampadas nos jornais. Políticos, executivos e empresários sendo presos. Jornais do mundo todo noticiavam a vergonha brasileira. E o povo? O povo começou a se posicionar mais. As pessoas que diziam detestar política começaram a opinar mais e mais. A internet se tornou o lugar ideal.
Nessa época, as redes sociais já faziam parte da vida das pessoas, e elas se tornaram o campo de batalha. Nessa guerra absurda e desleal, marcada por brigas, acusações, mentiras e difamações, a polarização tomou rumos catastróficos. Nomes da direita e da esquerda, com milhões de seguidores, disseminam suas ideias e despejam vídeos, fotos e notícias. O ápice veio nas eleições de 22. Lula, até então preso, foi posto livre pelo STF, e Bolsonaro, então presidente, teve dificuldade em fazer campanha. Vimos até uma juíza do Supremo Tribunal defender censura. Perfis derrubados pela justiça e bloqueados sem justificativa. Ficou evidente que as redes sociais impactam na política. Bolsonaro derrotado, seus apoiadores cercam Brasília. Todos são acusados de tentativa de golpe, mesmo não havendo armas nem militares. Milhares de manifestantes presos sem acusação, Bolsonaro preso por golpe de Estado, mesmo que as Forças Armadas estavam sob o governo Lula. Resultado de tudo isso, mais polarização, mais briga na internet. O país passou por tudo isso e cada vez mais foi se polarizando. A queda da Dilma, a prisão de centenas de pessoas na Lava Jato, inclusive Lula. Também veio tentativa de assassinato sofrida por Bolsonaro na campanha de 2018. Depois, a vitória de Bolsonaro nas eleições presidenciais do mesmo ano. Houveram brigas entre o executivo e o judiciário em todo o mandato da direita. E a pandemia do Covid, onde Bolsonaro foi chamado de genocida nas redes sociais. A liberdade de Lula após manobra jurídica deixou metade do Brasil sem acreditar. O Supremo Tribunal agindo parcial na campanha eleitoral de 2022, inclusive com juíza defendendo censura prévia de campanha. O Lula eleito em 2022 sem aceitação da direita, acusando de fraude nas urnas. Lula sendo xingado de ladrão, corrupto e cachaceiro. Políticos de esquerda e de direita inflamando as redes com todo tipo de material. E, por fim, o ápice dessa polarização em 8 de janeiro de 2023, com o cerco e ataque a Brasília por bolsonaristas. Esse ano temos eleições. Mas e você? O que acha de tudo isso? De qual lado se posiciona e por quê? Curta, compartilhe e nos siga para mais vídeos. Ajude-nos a crescer.